Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos e irmãs, que alegria tê-los aqui no nosso canal Oração, Formação e Comunhão. Se você está preocupado, sem compreender a realidade que estamos inseridos e vivendo, presta atenção, fica até o final deste vídeo, que nós iremos compreender toda esta realidade, à luz das ciências e da palavra de Deus. E se você gostar desse vídeo, coloca um like, coloca gostei, coloca comentários do que você achou, do que você sugere nos comentários e compartilha para que outros irmãos e irmãs seus que estão também preocupados, angustiados, sem entender, possam passar a compreender e aí viverem mais serenos estes tempos. Vamos iniciar nossa reflexão pegando a palavra de Deus no livro de Crônicas. Eu gostaria de lhe convidar para juntos lermos o capítulo 29, os versículos 11 a 12. A vós, Senhor, a grandeza, o poder, a honra, a majestade e a glória, porque tudo o que está no céu e na terra vos pertence. A vós, Senhor, a realeza, porque sois soberanamente elevado, acima de todas as coisas. É de vós que vem a riqueza e a glória. Só vós, ó Senhor, de todas as coisas. É em vossa mão se reside a força e o poder. E é vossa mão que tem o poder de dar a todas as coisas grandeza e solidez. Amados e amadas, o documento de Aparecida vai falar de mudança de época. E o que é essa mudança de época? Imaginemos um atleta de salto a varas. Ele cunhou a vara no chão e saltou. Então, no momento que ele salta para passar o obstáculo, ele solta a vara. Então, ele nem está mais com a vara, e nem a segurança do solo, nem está do outro lado, e nem tem consciência do outro lado, da visão do outro lado, mas ele está sobre o obstáculo. Então, os especialistas usam essa imagem para dizer que esta é a situação nossa em mudança de época. Nós não estamos mais com a vara no chão, que nos dá segurança, mas estamos sobre, passando o obstáculo. E somos afetados de todos os lados, de todas as maneiras. Muda-se tudo. As coisas e as compreensões dos conceitos são tão rápidas. Bauman vai falar de sociedade líquida. Por quê? Porque é como se quando nós quiséssemos pegar um líquido com a mão, ele escorre em nossas mãos. Aí é a nossa angústia de compreender essa realidade, de compreender as coisas. Quando pensamos que aprendemos algo, esse algo já não existe mais. Existe outro algo. Ele está aperfeiçoado. Bauman vai mesmo trabalhar o seu conceito de sociedade líquida para a sociedade gasosa, de tão rápido que é as mudanças em que nós vivemos. Então, hoje já não se fala de mudança de época. Hoje já se fala de eras de mudança, ou melhor, de uma mudança de era. Significando tal profundo é as consequências das mudanças que nós iremos passar. A geração 4.0 já está pronta, já está aí. A geração digital. A ciência evolui cada vez mais. A compreensão do universo, a compreensão do ser também. E é interessante compreendermos que nós não somos uma ilha. Nem eu nem você estamos passível de sermos atingidos
com essa mudança de era. E olhando à luz da palavra de Deus, nós percebemos que essa mudança de era, a mudança de época que fala Aparecida, ela traz coisas positivas, mas também coisas negativas. Nós observamos cada vez mais os contravalores. Parece-me que há uma luta entre riqueza e pobreza. Parece-me que a compreensão de Deus, para muitos, é de um Deus que ou está do lado dos pobres ou está do lado dos ricos. E não. O problema não é a riqueza. O problema não é ser rico. O problema é nós colocarmos a riqueza acima da vida. O problema é nós colocarmos o dinheiro acima da vida. O dinheiro deve estar a serviço da vida, deve promover a vida. Jamais o dinheiro deveria ser algo que fosse primordial, primário em relação à pessoa humana. Entre o dinheiro e a pessoa humana devemos olhar para o humano. Olhar para aquele que é a imagem e semelhança de Deus. O dinheiro, quando é absolutizado, ele gera morte. Mas o dinheiro, quando é partilhado, quando é colocado a serviço da vida, ele gera vida. Então, é preciso estarmos cientes de todas essas questões que estão acontecendo, para que nós, eu, você, possamos, com serenidade, pedir a sabedoria do alto para escolher a melhor parte. E é nessa perspectiva que a gente vai continuar a nossa reflexão, mas agora eu vou chamar um grande amigo meu e irmão, o nosso Antônio Luiz da Silva. Ele é psicólogo e ele vai nos ajudar a compreender melhor, no âmbito das ciências, tudo isso que nós estamos acontecendo. E nós vamos perceber que, por mais apavoroso que pareça essa mudança de era, nós temos a certeza de que Deus está conosco. Como Ele esteve lá no início de tudo, junto com Noé no dilúvio, como Ele esteve lá no início de tudo, junto com o povo hebreu na travessia do Mar Vermelho, como Ele esteve na cruz, quando nós estávamos perdidos, e qual ovelhas fomos resgatados a um só rebanho e um só pastor. Olá, eu sou Antônio Luiz da Silva, sou psicólogo de formação e estou atuando no estado da Paraíba. Queria lhes dirigir uma reflexão sobre esse tempo em que estamos vivendo. Estamos todos submersos em um tempo de pandemia. E essa situação que tem assolado o mundo tem nos ensinado um monte de coisas, sobretudo acerca de política e de economia. Na verdade, ela tem posto a nu, de modo muito particular, esses dois grandes panos de fundo que forram o território de nossa existência política e econômica. O vírus não é político, não está afiliado a partido algum. Ele também não pertence a um modelo econômico. Aliás, ele não está nem aí para essas questões. Mas como ele vai atingir a todos e a todas que atravessarem o seu caminho, acredito ser impossível ler e interpretar o instante em que estamos vivendo, desligando a pandemia das questões políticas, da economia, bem como de todas as demais situações da vida cotidiana, tais como a saúde, o lazer, a felicidade, o amor, os afetos, etc. Por essa razão, peço que me escutem até o final e tirem as suas próprias conclusões. Não fiquem pensando que falas sobre política e economia em tempos de pandemia são coisas ruins ou descabidas. Nós que estamos sob essa ameaça invisível do vírus, somos sim seres políticos. Somos seres que vivemos em comunidade, seres situados na polis, como viviam os gregos, espalhados por várias cidades. Estamos todos entrelaçados em teias globais chamadas sociedades.
Assim, é importante lembrar que toda fala, toda postura, todo gesto, todo movimento, toda decisão, toda posição, ou mesmo toda suposta neutralidade, tudo isso terá sempre um olhar político e também econômico. E, de fato, todas as realidades terrenas passam pelo crivo humano, afetando-o em todas as direções. Com o tempo da pandemia, não seria diferente. Talvez ao final dessa pandemia, muitos dos nossos conceitos tenham se modificado, não apenas como pessoas individuais, mas sobretudo como humanidade. A pandemia pela qual estamos passando não é mais uma preocupação de um país estrangeiro distante ou de um povo longínquo. É um fenômeno de dimensões mundiais, mas que atinge todas as comunidades e todas as aldeias humanas locais. Nem queira pensar que esse é um problema de asiático, de africano, de europeu ou de americanos. Não adianta pensar que é somente coisa de comunista ou de capitalista. Não faz sentido pensar que é um problema da direita, do centro ou da esquerda ou de qualquer outra posição política. Contudo, como vivemos neste universo, também não seria possível negar que a pandemia estará afetando em cheio o coração do sistema capitalista. Antes de adiante, deixe-me dizer o que estou chamando de mundo capitalista, de universo capitalista. Os sociólogos nos ensinaram que o mundo regido pela economia capitalista é um mundo que se pauta nos negócios, no lucro, na ganância, no consumismo exagerado. É também um mundo que está ancorado na exploração, na exclusão, no abandono, no descarte. É um mundo onde ricos e pobres têm lugares e funções bem definidas, bem diferentes. É um mundo também onde a dita classe média ou classe intermediária costuma se pensar fora da classe daqueles que vivem do trabalho. No mundo capitalista, o modo de gerenciamento, as lideranças de governo desejam que o Estado, como regulador das funções políticas, seja sempre pequeno, sem força, sem interferência na economia. É um mundo que quer a saída das políticas públicas, das políticas sociais, para dar espaços às iniciativas privadas. Não sem motivo, no mundo capitalista, os espaços de governabilidade desejam ser operados por uma mão que não aparece, mas que aparece apenas quando deve beneficiar a quem tem muito dinheiro. Por esse motivo, os governos no mundo capitalista são exercidos com pouca representação da diversidade humana que compõe os países. Penso que não preciso perguntar quantos negros, quantas mulheres, quantos indígenas, quantos pobres, quantos trabalhadores, quantas empregadas domésticas, em termos proporcionais, estão no Parlamento Nacional. Países capitalistas são aqueles onde quem verdadeiramente manda é quem tem mais dinheiro. Com essa pandemia, todas as pessoas dos países capitalistas estão aprendendo lições novas e duras. Frente à pandemia, as reações de alguns líderes têm sido as mais diversas e até as mais disparatadas possíveis. No começo, alguns líderes chegaram a menosprezar a intensidade da curva da morte dessa pandemia. Outros se puseram a pensar que a morte seria inevitável, que poderia haver mesmo um número ideal de pessoas a morrer, desde que a economia não fosse afetada. Outros já tentaram diminuir o peso da pandemia, não dando o respeito necessário à palavra dos especialistas. Alguns foram para as ruas, entre tolos e arrogantes, para pedir o fim da quarentena. Mas devo também mencionar que sempre existiram líderes sensatos e solidários desde as primeiras horas. E não estou falando naqueles que foram e que serão sempre oportunistas. Na maioria dos países,
As pessoas estão descobrindo que a pandemia afeta não somente a vida das pessoas empobrecidas, aquelas vidas que sempre foram banalizadas pelo sistema que insiste no lucro. Elas têm descoberto que toda vida é importante, que tanto pobres quanto ricos morrem, pouco importando o valor de sua conta bancária. Se não todos, creio que a maioria já percebeu que não importa o lugar que cada indivíduo ocupa na geracionalidade. A pandemia mata crianças, mesmo que em número menor. Leva jovens, arrasta adultos, faz sucumbir idosos. É verdade que a informação mais divulgada ainda insiste em dizer que a pandemia mata mais aqueles que vivem em condições mais vulneráveis, seja materialmente falando, seja de saúde. As pessoas estão descobrindo, isso é verdade, que a pandemia afeta a saúde física e afeta a saúde mental de homens e mulheres e tem consequências duradouras. Já não é mais segredo que esse momento vai sim afetar a economia. Mesmo as pessoas mais ricas vão acabar entendendo que o dinheiro não é tudo e que o dinheiro não pode tudo. Ou melhor, até o dinheiro topa no limite. Espero muito que ao final os ricos deste mundo entendam de uma vez e aceitem que a economia deve ser posta a rodar a serviço das pessoas e não ao contrário. Espero que entendamos ao final que a economia não deve ser fonte de desigualdade, de iniquidade social. As pessoas estão compreendendo que o cuidado com a vida não pode ser deixado de lado na tentativa de se salvar um determinado modelo econômico. Aliás, os países onde o cuidado com a vida foi posto sob peso menor, o resultado foi um verdadeiro desastre humanitário. Por isso, os países que têm lideranças prudentes querem salvar primeiramente o seu povo, porque sabem que a economia se recupera, porque ela vive de ciclos. Em muitos desses países, as lideranças estão entendendo que em todas as situações precisam tomar medidas políticas concretas baseadas nas ciências. Nenhuma liderança responsável vai se apegar a crendices econômicas ou a alopragens anticientíficas. Os países com lideranças lúcidas, pouco importa se de direita ou de esquerda, já foram capazes de perceber, iluminados pelas ciências, que a testagem e a quarentena precisam ser levadas a sério o mais rápido possível. Aqueles que determinaram o isolamento social compreenderam que colocar os mais vulneráveis nas ruas e os menos vulneráveis confinados, ou ao contrário, os mais saudáveis nas ruas e os mais vulneráveis confinados não seria a solução. Com bases científicas e históricas, observaram que em tempo de pandemias, os saudáveis, ao voltarem para casa, acabariam tendo a possibilidade de trazer contaminação para os mais vulneráveis. Assim, o entendimento tem sido que em tempo de pandemias, o melhor caminho é investir na prevenção e não apenas na cura. Todos os países com lideranças responsáveis estão preocupados em achatar a curva das contaminações e hospitalizações. Com lideranças de esquerda ou de direita, muitos países já entenderam que o sistema de saúde nacional, mesmo naqueles que estão em países bem desenvolvidos economicamente, tanto público quanto privado, não daria conta de atender os casos ordinários e ainda por cima atenderem os casos da pandemia. O trabalho sério dos especialistas em epidemiologia tem demonstrado às lideranças mundiais que não existirão leitos e aparelhos suficientes nem para doenças comuns, as quais não deixarão de se avolumar apenas porque é tempo de pandemia. Como tendem a acreditar nas ciências, as lideranças mundiais responsáveis estão compreendendo que em tempos de pandemia, pouco importa a sua postura ideológica, econômica, militante ou religiosa.
As lideranças sérias dos países estão entendendo, em maior ou menor medida, que em tempos de pandemia as medidas políticas, as medidas de governo não podem ser tomadas para sacrificar uma determinada classe social, beneficiando outras. Os países com lideranças competentes entenderam que em tempos de crises humanitárias o Estado tem a obrigação de se responsabilizar pela vida daqueles e daquelas que pagam os impostos. E aqui o Estado não pode ser mínimo. Comumente, as lideranças dos países mentalmente equilibradas em tempos de pandemia unificam os discursos, tanto os da situação quanto os da oposição, no esforço para dialogar, porque conseguem ver objetivos comuns. Sem dúvida, o Brasil precisa aprender urgentemente as lições que a pandemia tem imposto aos países do mundo capitalista. E esse aprendizado não compete somente às suas lideranças, mas também a todo cidadão, a toda cidadã, pois, como disse Thomas Merton, nenhum ser humano é uma ilha. E, finalmente, quero terminar com uma palavra de esperança. Toda pandemia passa. Enquanto isso, aqueles que podem, fiquem em casa. Aqueles que não podem, redobrem os cuidados. Nos protejamos. Está vendo, amado irmão e amada irmã, que o que nós compreendemos, o que nós falamos de fim dos tempos, não é simplesmente o fim do mundo. O mundo vai se acabar. Não. Mas é o fim de uma era. É um fim de uma era marcada por coisas negativas e positivas. Mas quer Deus que seja o fim de uma gente, de uma humanidade marcada pelo pecado, marcada pelo erro, de uma era, de uma humanidade que se ajoelha não para o seu Senhor, mas para o Deus dinheiro, para a economia. Muito mais do que ficar aflitos, muito mais do que ficar apavorados, nós, os filhos da luz, porque todos vocês são luz, devemos iluminar toda essa realidade. Devemos dar testemunho, devemos ficar tranquilos, devemos nos curvar ao único Senhor, o nosso Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. A riqueza é dele. E se temos alguma coisa, é tudo dom de Deus. Tudo isso passa, tudo isso vai passar, mas que nós possamos tirar proveito de todas as realidades, aquelas tristes e as alegres, e que nós possamos renascer uma nova civilização, a civilização do amor, que coloca a vida acima de tudo. Por isso eu convido a você, meu amado irmão, minha amada irmã, a neste momento, juntos, a rezarmos o Salmo 90. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor: sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus, em quem eu confio. É Ele que te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sobre suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem as flechas que voam à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graza ao meio-dia. Caiam 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Porém, verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores, porque o Senhor é teu refúgio. Escolhestes por asilo o Altíssimo, nenhum mal te atingirá.
Nenhuma flecha chegará à tua tenda, nenhum flagelo estará à tua tenda, porque aos seus anjos ele mandou, que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víboras andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão. Pois que se uniu a mim, eu o livrarei, e o protegereis, pois conheço o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação estarei com ele, hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus vos dê a vossa bênção, que Deus vos dê a sua graça, que se compadeça de cada um de vós e nos dê a salvação, a saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não se esqueça, seja uma luz, acenda uma luz.